a gente vai continuar no estudo das derivadas, no cálculo diferencial, só que a gente vai trabalhar esses 6 tópicos aqui, ó. Custo e receita marginal, taxa de variação, derivada sucessiva, velocidade de aceleração, função implícita e função inversa. Desses 6 itens, o primeiro, o segundo e o quarto são aplicações de derivadas, tá? O terceiro, o quarto e o sexto são propriedades da derivada. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre custo e receita marginal. Vamos primeiro ter uma ideia do que é esse negócio de custo e receita marginal. Olha, isso aqui é muito aplicado na área da administração e na área da engenharia de produção. Eu calcular custo, calcular receita, calcular lucro, tá? Lá na administração, a gente diz que o lucro vai ser a minha receita menos o meu custo. O lucro é isso. E o que seria o custo marginal e a receita marginal? Olha, isso aí é usado na administração e na engenharia de produção, dizendo o seguinte: você calcular o custo marginal de alguma coisa ou receita marginal de alguma coisa, é simplesmente você pegar a função custo, ou a função receita, ou a função lucro, e derivá-la. Por exemplo, imagina vocês que a pessoa fez um cálculo, vou dar um exemplo aqui, tá? E ele tem uma função custo, tá? Ele tem uma função custo. A função custo é dada a seguinte coisa, ó, função custo é em relação a x, que vai ser igual a x ao quadrado mais x elevado ao quadrado. Tá certo? E ele quer saber o seguinte, ó, qual o valor marginal, valor do custo marginal, qual o valor do custo marginal produzidos 5 componentes. Então, o que está acontecendo aqui? Vou explicar. O que está acontecendo aqui? A pessoa tem uma empresa, vamos supor, uma empresa de eletrônicos, e a função custo, o que ele vai gastar no custo, é em relação à quantidade de componentes. Então, o custo é em função do componente, que é dado pela essa equação, x ao quadrado mais x, tudo isso elevado ao quadrado. Aí ele quer saber o seguinte: qual é o valor do custo marginal quando eu produzir 5 componentes? Então, eu já sei que, solução, eu já sei que o meu custo marginal nada mais é do que essa função, derivar essa função. Como é que eu derivo essa função aqui, ó? Eu vou aplicar a regra da cadeia, que a gente viu na aula passada, ó. Então, aplicando a regra da cadeia, o meu custo marginal, quer dizer, o C', vai ser igual, ó, derivando isso aqui, eu derivo fora, então 2 desce, fica 2 vezes x ao quadrado mais x, elevado a quanto agora? 2 menos 1 dá 1, então não precisa nem botar. Vezes quem agora? Vezes essa derivada do de dentro, ó. Quanto é essa derivada de dentro? Quanto é a derivada de x ao quadrado? 2x. Mais, quanto é a derivada de x? 1. Então, para quem pegou a aula passada, isso aqui ficou tranquilo. O que foi que eu fiz? Eu apliquei a regra da cadeia. Derivo quem está fora, isso aqui desce, o 2 expoente desce, tá? Em cima, o expoente fica 2 menos 1, que dá 1 aqui em cima, e depois eu derivo quem está dentro, que é isso aqui, ó. Derivada de x ao quadrado, 2x, mais derivada de x é igual, né?
E agora, o que é que eu quero? Agora eu vou desenvolver isso aqui, ó. Então, a minha derivada pode ser escrito, vou botar 2 vezes, multiplicar esse por esse, ó. Multiplicando esse por esse, fica 2x ao quadrado vezes 2x, fica 2x à terceira. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Mais, agora o x. X vezes 2x, 2x2. Mais, x vezes 1, x. Desenvolvendo mais um pouquinho, fica 2 vezes, ó, 2x3 mais x2 mais 2x2, 3x2 mais x. E agora? Agora eu vou multiplicar tudo por 2, ó. 2 vezes 2x3, 4x3. Mais 2 vezes 3x2, 6x2. Mais 2 vezes x, 2x. Então, isso aqui é a minha função custo marginal, é isso. Ó. A função custo marginal é essa. Mas ele não quer só isso, ele quer saber, quando eu produzir 5 componentes, quanto é que vai dar meu custo marginal? Ele quer saber o custo marginal. Então, agora ele quer o custo marginal quando eu tiver 5 componentes. Então, fica 4 vezes 5 à terceira, mais 6 vezes 5 ao quadrado, mais 2 vezes 5. Fazendo essas contas todas aí, depois vocês podem fazer, mas eu já fiz, eu já tenho esse valor, isso vai dar 660. Então, custo marginal para produzir, isso implica que o custo marginal para produzir vai ser R$660. Tá? Ok? Então, isso é uma aplicação da derivada na administração de produção, na engenharia de produção. Então, copie isso aí, tá? Professor, a aula da semana passada está gravada e está postada no YouTube ou está no portal do aluno? Na aula passada eu não gravei, não. Não? Não, porque não deu para gravar. E a aula passada teve muita coisa, viu, Luana? É que eu tive que correr pro veterinário que a minha cachorra estava tendo ataque epilético. Bichinha, né? Eita. Complicado. Mas essa está gravada. Mas a aula passada foi importantíssima, importantíssima, importantíssima. Foi a base disso aí tudinho. Qualquer coisa eu mando foto do caderno. Dá para entender. Eu ia agradecer muito. Pronto, aí. Show de bola. Então, pronto, a gente já viu que uma aplicação da derivada é na economia. Isso é na economia, né? Custo marginal e receita marginal. A derivada é também conhecido como taxa de variação. Tá? O que é a derivada, né, gente? A gente viu em aulas passadas que a derivada nada mais é do que o meu coeficiente angular. Quando eu quero saber o coeficiente angular, basta derivar, tá certo? Então, o que é que acontece? Se isso é verdade, eu vou colocar um exemplo de uma derivada dentro dessa taxa de variação. Então, vamos supor o seguinte. Supor, dar um exemplo aqui, ó. Uma população de bactérias, duplica a cada hora.
Sabe-se que no momento N0, a população são 100 bactérias. Qual a taxa de variação do crescimento das bactérias após 4 horas. Tá aí. Então, eu tenho uma população de bactérias e a cada hora essa população duplica, né? Por exemplo, a primeira hora, duplicou, vezes 2. A segunda hora, duplicou de novo, é 2 vezes 2. A terceira hora é 2 vezes 2 vezes 2. E assim sucessivamente. Tá? Ele não quer saber a população de bactérias, não. Ele quer saber a taxa de variação, tá certo? Ele quer saber isso aqui, ó. Qual é a taxa de variação do crescimento das bactérias, tá? Copiei para a gente resolver isso. Então, vamos lá. Observe, ó. Vamos montar agora, vamos descobrir qual é a equação que eu vou usar. Preste bem atenção, ó. Eu vou montar a equação, tá? Geralmente, a população, quando você está trabalhando população, a função que eu trabalho é uma função exponencial. Saibam disso. Isso é uma função exponencial. Então, vamos supor que no momento zero, em F0, a população é esse 100 aqui, é o N0. No F1, se duplicou, vai ser 2 vezes o F0. Não é isso? Então, vai ser 2 vezes o N0. No N2, vai ser 2 vezes o F1, que ele tá duplicando. Então, vai ser 2 vezes isso aqui, ó. Vai ser 2 vezes 2 vezes N0, que vai ser 2 elevado ao quadrado vezes N0. No F3, vai ser 2 vezes o F2, que vai ser 2 vezes, que é F2? 2 elevado ao quadrado vezes N0, que dá, N0 aqui, né? Que dá 2 elevado à terceira vezes N0. Então, se eu continuar, eu posso definir qual é a função.
A função vai ser um fx, tá certo? Onde esse fx vai ser 2 elevado a quanto? Ó, vai ser elevado, ó, se é em f3 ele é 3, se em f2 é 2 e f1 é 1, fx vai ser 2 elevado a x vezes n0. Só que quanto é n0? 100. Então, vai ser 100 vezes 2 elevado a x. Isso aqui é minha função. Ora, se a minha função eu descobrir que é 100 vezes 2 elevado a x, e eu quero o quê? Eu quero saber qual é a taxa de variação. E taxa de variação é a derivada. É a derivada dessa função. Vai ser, então, f'. F' é a derivada. Vai ser, ó, 100, que é a minha constante, vezes, ó, quanto é a derivada de uma função exponencial? A derivada de uma função exponencial é a própria função exponencial. Quer dizer que isso não vai mudar nada. Vai ficar 2 elevado a x. A gente viu. Então, se ele quer quando? Quando é que ele quer? Ele quer saber 4 horas depois? Então, F4. F4 vai ser igual a 100 vezes 2 elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta potência... Oh, desculpe, gente. Só confundi um pouquinho. Só apagar isso aqui. Na realidade, a derivada disso aqui, ó, se a base é 2, isso vai ficar vezes Ln de 2. Né? A derivada é essa. Ó. A derivada de 2 elevado a x é 2 elevado a x vezes Ln de 2, que a gente viu na aula passada. Então, se eu pegar e quiser Fn de 4, vai ser quanto? Vai ser 100 vezes 2 elevado à quarta vezes Ln de 4, de 2. Tá? Então, eu pego 2 elevado à quarta, vou fazer o meu cálculo. Vou para a minha calculadora e vou calcular. Ó, aqui, ó. Então, para eu resolver essa questão, eu tinha que saber como é que eu derivo derivação de função exponencial. Então, vamos lá. 100 vezes 2 elevado à quarta vezes Ln de 2. Então, fazendo isso na máquina, isso vai dar 1.109. Ou seja, no momento 4, depois de 4 horas, a população de bactérias vai ser 1.109 bactérias. Tá? Essa é a resposta. Então, para eu fazer isso, eu tenho que saber o quê? Derivar função exponencial. Então, outra aplicação da derivada tanto em receita custo marginal, como em taxa de variação. Isso aqui é danado para cair na prova, essas questões. Professor, essa linha de 2 ali tá em qual regra mesmo? Que eu acabei esquecendo. Qual? Essa linha de 2 ali é 2x vezes linha de 2. É linha que se fala? LN de 2. Aí, ó. Aqui É. LN de 2. LN de 2. De 2. Por quê? Ó, o que a gente viu na aula passada. Se eu tenho uma função, e essa função é logaritmo de x, por exemplo. Opa, desculpe. Se essa função é uma função do tipo a elevado a x, isso implica que a derivada dela é a elevado a x vezes Ln de a. A derivada de uma função exponencial é a elevado a x vezes Ln de a. Ah, tá, entendi, professor. Obrigado. Se esse azinho for o neperiano, se for e elevado a x, né? Vai ficar a elevado a x, a derivada. Vai ficar e elevado a x vezes Ln de e.
Só que a base de E, de ln é E, então fica ln. De E na base E. Eu corto aqui, fica isso aqui é igual a 1. Por isso é S sobre x, é elevado a x. Por isso eu digo que a derivada de uma exponencial de base E é a própria exponencial de base E. Tá? Mas quando eu estiver trabalhando com outro tipo de bases, que a base for outro número, é ln de A. Essa questão eu quis mostrar para vocês como é que eu chego na função, mas numa prova eu já dou a função direto, não precisa estar. É só para vocês terem ideia, tá? Mas numa prova eu já boto a função direto. Você precisa estar procurando montar, descobrir como é a função, não, tá? Você vai passar alguma lista disso para nós? Alguém falou? É o Guilherme. É. Se o senhor vai passar alguma lista disso para a gente ir treinando. Eu já passei a primeira de derivada. Eu já tenho uma lista, eu já mandei uma apostila com você com tudo isso. Tá no WhatsApp da gente aí. Pode procurar. Vamos lá, terceira. Derivadas. Vou botar derivadas sucessivas, no singular. Gente, o que é uma derivada? O que é uma derivada sucessiva? É quando eu derivo a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, tá certo? Por exemplo, se eu tenho uma função fx, a derivada dela é dada por f' de x, não é isso? Né? A derivada da derivada é f duas linhas de x. E a derivada da derivada da derivada é f três linhas de x. E assim eu posso chegar até um fn de x. Quer dizer, eu derivarei n vezes aquela função. Isso é derivada sucessiva. Aqui a gente diz que é derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira. E esse aqui é a derivada enésima. Ou, juntando tudo, enésima, né? Enésima. Então, essa primeira aqui é derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira, até a enésima derivada. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um exemplo de uma função qualquer, tá? Pegar um exemplo A aqui. Eu tenho a função fx igual a x à terceira. Eu quero saber quem é a primeira derivada e quem é a segunda derivada. E eu tenho uma função b que é seno de x. E eu quero saber quem é a primeira derivada, quem é a segunda derivada. Podia ser qualquer função, botei essas
que são mais simples, né? Então, ó, quem é a primeira derivada de x à terceira? Quanto é a derivada de x à terceira, Guilherme? Não sei não, professor. Hã? Sabe não? Não sei não. E aí, Felipe? Não é o mesmo? Quê? Não é o mesmo? Não. Quanto é a derivada de x à terceira? Você não assistiu na aula passada, não? Assisti, só que eu tenho que rever aqui o caderno. Se eu tenho uma função, isso aqui é x elevado a n qualquer número, a derivada dela é n que multiplica x elevado a n menos 1. Não foi isso que a gente viu na aula passada? O que acontece? O n desce e o expoente fica n menos 1. Gente, se vocês não estão sabendo disso, vocês estão muito atrás mesmo. Presta atenção que eu vou dizer para vocês. Eu estou dando aula, resolvendo exercício e continuando. Vocês estão numa faculdade. Ou vocês assumem essa responsabilidade, ou vocês não vão saber nada. Não adianta, gente. Vocês têm que estudar. Isso aqui é básico, isso aqui foi básico do básico. A gente já viu esse tipo de derivada, derivada trigonométrica, derivada do logaritmo, derivada exponencial, e você vem me dizer que você não sabe uma derivada dessa? Vocês se cuidem, vocês tomem cuidado, vocês estudem, porque a prova não vem brincando. A primeira prova, eu ajudei todo mundo. Vocês estão fazendo engenharia, gente, então vamos estudar. Não vamos com esse negócio de pegar no livro só na hora da aula, não. Ah, porque na próxima aula já vai ser outra coisa. Ó, primeira derivada, vou aplicar essa regra aqui da potência. Ó. Se o expoente é 3, o 3 desce, fica x elevado, fica agora n menos 1. 3 menos 1, 2. Pronto. Isso é a primeira derivada. Quanto é a segunda derivada? O 2 desce agora, fica 3 vezes 2, x elevado a quanto? 2 menos 1 é 1, não precisa nem botar 1. 3 vezes 2, 6, 6x. Então, a primeira derivada é 3x2 e a segunda é 6x. Vamos para essa daqui agora. Se a função f, x é seno de x, quanto é a derivada do seno? Cosseno de x. Cosseno de x. Cosseno, então a primeira derivada é cosseno de x. Quanto é agora? A segunda derivada vai ser a derivada daqui. Ó. Quanto é a derivada do cosseno? Menos seno de x? Menos seno de x. Então, eu posso ficar nessa brincadeira aqui, derivando. Quanto é a terceira derivada? Fica, se eu quisesse a terceira derivada, ó, seria a derivada do seno. Quanto é a derivada do seno? É cosseno, então é menos cosseno de x. E assim sucessivamente. Então, a gente vai ver na próxima aula que tem muita... a primeira derivada e a segunda derivada, elas vão me mostrar como é que eu vou construir o gráfico de minha função. Tá? Na próxima aula a gente vai ver isso. Então, tá aqui, ó. O que é derivada sucessiva? É eu derivar uma função várias vezes. Por exemplo, essa daqui agora, ó. Essa daqui, se eu quisesse a terceira derivada dela, seria quem? Ora, a derivada de x é 1, ficaria só 6. E se eu quisesse a quarta derivada? Derivada de uma constante é 0. Tá? Então, copie isso aí, isso é muito importante. Eu digo para vocês peguem isso, estudem feito loucos. Peguem o livro de vocês, vão estudar livro, vão fazer as atividades do aula, não fique confiando em prova, em estar colando na prova, em estar atrás de saber onde é que tem a questão na internet, porque um dia vocês vão se deparar com isso. E essa parte do cálculo é mais importante para quem faz engenharia. Vocês vão precisar disso durante o curso de vocês todinho.
Vamos para o quarto item. Quarto é velocidade e aceleração. Quarto. Isso aqui vocês vão usar muito na física. Velocidade e aceleração. Velocidade e aceleração. Tá? Velocidade e aceleração. Preste bem atenção. O que a gente viu na física, lá no colégio da gente? O que é a velocidade? Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Né? A velocidade é o espaço pelo tempo. Imagina você que eu tenha uma função chamada função posição. Isso aqui vocês vão precisar de mais. A função posição é chamada de S de x ou S de t. Tá? Ela está em função do tempo. Então, vamos supor que eu tenho uma função que seja essa daqui, ó. A x à terceira mais 2x ao quadrado mais x mais 5, por exemplo. Isso aqui é a minha função posição. Então, no tempo... Desculpa. Aqui é x, né? Eu botei tudo x, então é x, tá, gente? Então, no tempo x qualquer, eu tenho uma posição. No tempo x igual a 1, eu tenho uma posição. No tempo x igual a 2, eu tenho outra posição. No tempo x igual a 3, eu tenho outra posição. Esse x pode ser t. Deixa eu botar t, tá, gente? Botando t fica melhor para vocês entenderem a ideia. Depois eu modifico e chamo de x, tá? Ó, pronto. Então, no tempo t igual a 0, por exemplo, t0, o t igual a 0, tá? T igual a 0, fica melhor ainda. Se o tempo for igual a 0, qual vai ser a minha posição? Então, vai ser S, o t é 0, onde tem t eu coloco 0. Então, se eu fizer essas contas aqui, tudo é 0, sobra só o 5. Supor 5 metros. Então, no tempo t igual a 0, o espaço é 5 metros. Depois, no tempo igual a 1, sei lá, depois de 1 minuto, eu tenho S1, que vai ser 1 à terceira, mais eu substituo em TT, eu boto 1. 2 vezes 1 ao quadrado, mais 1 mais 5. Fica quanto? Fica 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 5, 9. 9 metros. Tá certo? Então, essa função posição, ela vai me dizer depois de quanto tempo um veículo, um móvel, percorreu. Tudo bem? Tá entendido aí essa ideia? Sim ou não? Tá? Sim, professor. Então, se eu for derivar agora essa função posição, em relação ao tempo, ó, fica S sobre T, em relação ao tempo. S de T sobre T. Isso aqui é a derivada. Isso aqui é a mesma coisa. Olha aqui na derivada, como é que eu derivei? Eu não tinha uma função y. Se eu derivasse, eu podia mostrar assim, né? Era y'. Ou então assim, ó, dy, dx, né? Era desse jeito, ó. Aqui, se eu for derivar essa função S de T, vai ser ds dt. ds é a variação do espaço sobre o tempo. Mas quem é a variação do espaço sobre o tempo? É a velocidade. Em função de um tempo qualquer. Ou seja, se eu tenho uma função posição e eu quero saber a velocidade, basta eu derivar a função posição. Então, vamos supor o seguinte, ó, depois de 1 segundo, ou 1 minuto, né? Então, 1 minuto. Não, então 1 segundo mesmo, que é melhor. Porque está no sistema SI. Depois de 1 segundo, eu andei 9 metros.
E qual era a minha velocidade? Basta eu derivar agora esse cara aqui, ó. Derivando isso aqui, ó. Derivando t ao cubo, dá 3t ao quadrado. Mais, derivando 2t ao quadrado, esse 2 desce, multiplica com 2, dá 4t. Mais, derivando t, dá 1. Derivando 5 é 0. Então, fica isso aqui, ó. Depois de 1 segundo, qual vai ser minha velocidade? Vai ser 3 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, mais 1. 3, 1 ao quadrado dá 1, 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 1 dá 4, 4 e 3, 7, 1, 8. 8 metros por segundo. Então, observe, ó. Eu estava numa posição 0, tinha percorrido 5 metros. Depois de 1 segundo, percorreu 9 metros. Então, a minha velocidade seria 9 metros por segundo depois de 1 segundo. E aí eu posso calcular depois de 2 segundos, depois de 3 segundos. Então, quando eu derivo uma função posição, eu tenho uma velocidade, não esqueçam disso, velocidade instantânea. Quer dizer o seguinte, que eu tenho uma velocidade naquele momento. Então, se eu quiser, se ele me dá essa função aqui, posição, se ele me der essa função posição, e eu quero saber qual é a velocidade depois de, sei lá, depois de 10 segundos, eu só derivar e substituir por 10 aqui, eu tenho a velocidade. Imagina você, Felipe, indo daqui para São Paulo. E aí você conseguiu montar essa equação aqui, ó. Professor, depois de 1 segundo eu percorri 9 metros. Depois de 2 segundos, depois de 1 minuto, eu já tinha percorrido tantos quilômetros e tal. Aí eu pergunto assim, qual é a velocidade que você ia quando você percorreu 30 segundos? Olha aí, ou então 1 minuto. Então, como é que eu sei disso? Só é derivar a função, posição, que você vai ter a velocidade instantânea. Tá claro isso, gente? Ficou claro isso aí para vocês? Então, se eu derivar, isso quer dizer que a derivada da função posição é a função velocidade. Tá certo? Só que essa velocidade é a velocidade instantânea. É a velocidade instantânea. Imagina isso aí, você usar e vai na física você usa isso. Tá? Então, ó, se eu tenho a velocidade, a função posição, para saber qual é a velocidade, basta eu aplicar a primeira derivada. Tá? Basta eu aplicar a primeira derivada, que eu tenho a função velocidade. Quem é a função velocidade? A função posição é essa, a função velocidade vai ser essa daqui, ó, 3t ao quadrado mais 4t mais 1. Essa aqui é a função velocidade, tá? É a função velocidade. Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho uma função posição e quiser saber a velocidade instantânea, basta eu derivar. Agora, e a aceleração? O que é a aceleração, né, gente? A aceleração, para quem não lembra, nada mais é do que a velocidade dividida pelo tempo. A aceleração é velocidade dividida pelo tempo. Ora, se eu derivar a velocidade em função do tempo, eu tenho uma aceleração. Isso quer dizer o seguinte, se eu derivar essa velocidade aqui, eu tenho a aceleração instantânea. Então, para eu achar a aceleração instantânea, basta eu fazer o quê? Basta eu derivar a velocidade. Então, derivando a velocidade, vai me dar a aceleração instantânea. Ora, derivar isso aqui, 3t2 mais 4t mais 1, 3t2 vai ficar 6t. Mais, derivada de 4t é 4, derivada de 1 é 0. Então, fica isso aqui, ó. Ou seja, de uma função posição, eu consigo achar
a velocidade instantânea e a aceleração instantânea. Basta eu aplicar a primeira derivada para a velocidade e a segunda velocidade para achar a aceleração. Então, isso aqui eu posso dizer que a derivada da posição é a velocidade. E a derivada da velocidade é a aceleração. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que a derivada segunda da posição é a aceleração. Isso é importante, vocês vão usar isso na física, quando vocês forem ver, porque vocês viram no nível médio cinemática, que é a velocidade, a equação de Torres-Stelli, aquilo ali tudo, né? A equação do chamado solvete, que é a equação da posição. Mas na faculdade vocês vão ver aquilo só que usando derivada. Então daí a gente conclui que velocidade e a aceleração eles têm uma relação muito grande com a função posição. Usando a derivada fica mais preciso, não é? Fica mais rápido de calcular, não é? Observe que é a equação da velocidade instantânea e da aceleração instantânea. Ou seja, o que é instantâneo, professor? É o que acontece naquele momento. O que está acontecendo naquele momento. Então, a gente viu a aplicação da derivada em custos e receitas marginais, em taxas de variação e em velocidade e aceleração. Quando vocês estão no segundo grau, e o cara chega e diz assim, qual é a velocidade e tal, aí ele só dá a posição, aí vocês vão atrás de várias equações, vão montar até chegar na equação velocidade. Aqui não, aqui só é aplicar e pronto, acabou-se. Outra coisa que a gente vai ver aqui, lembra que na equação do segundo grau, para você pegar os pontos o máximo, o ponto do vértice, né, aqueles pontos do vértice, o que é o x do vértice? É menos b sobre 2a, não precisa mais nada daquilo, basta você calcular a derivada. Então, a derivada ela vai substituir muita coisa que você viu no nível médio. Por isso eu digo, gente, não faltem uma aula, não faltem. Pode estar morrendo, vocês estão em casa, gente. Vocês estão em casa, vocês não precisam sair de casa, não. Esse pessoal que está perdendo aula, eu vou dizer um negócio, aí não assiste aula, quando é no dia da prova, fica ligando para vocês, pedindo qual é o gabarito. A prova que vem agora, a B2, ela não vem tão fácil como a primeira, não. Lógico que eu não vou botar uma prova para matar, não. A minha prova só cai aquilo que a gente vê em sala de aula. Ó, outro assunto. Função implícita, tá? Olha, se isso aqui fosse no nível médio, o que é que acontecia? Eu parava aqui e botava 5 exercícios para resolver. Aí ficava sentado e vocês fazendo exercício. Faculdade não tem isso, não. Faculdade a gente tem que correr atrás. Um dia que você pegar um professor que dá um assunto, bota um exercício, senta, esse professor não presta. Para você pode ser o melhor professor do mundo, bonzinho você passou, mas quando você chega lá no mercado, que você for cobrado pela disciplina, você não vai saber nem para onde é que vai. Aí você vai ter raiva do professor ao invés de achar ele bom.
A faculdade é assim. Então, vamos lá. Função implícita. O que é isso? Observe essa função aqui, ó. Y igual a 4 menos x ao quadrado, tudo isso na raiz. Isso aqui é um exemplo de uma função não implícita, mas explícita. O que é uma função explícita? Uma função explícita é que ela está toda montadinha direitinho, ó. Essa função é a mesma, essa função aqui é a mesma, ó. Y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 4. É a mesma função. Quer ver, ó? Se eu elevar ao quadrado o y, eu tiro, cancelo a raiz. Então fica y ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado. Se eu pegar o menos x ao quadrado para lá, vai positivo. Então é a mesma coisa, só que aqui é uma função explícita. Ou implícita, desculpa. É uma função implícita. Quer dizer, ó, observe que ela não está toda arrumadinha. Ó. Arrumadinha que eu quero dizer é o seguinte, o y está do lado, o x está do outro, do jeito que é para ser. A função implícita ela não está. Porém, as duas, tanto a situação A como a situação B, eu consigo derivar. Tá? Então, como é que eu derivo essa função aqui, ó, gente? Como é que fica a derivada de A? Como é que fica y'? Tá? Como é que fica y'? Ó? Isso aqui é a mesma coisa. Primeiro eu tenho que ajeitar essa função. Isso aqui é a mesma coisa de 4 menos x ao quadrado elevado a 1/2. Né? Raiz quadrada, se eu tirar 1/2. Isso que a gente viu na aula passada. Então, se eu derivar isso aqui, ó, isso aqui vai ficar, quem está fora, fica 1/2, que multiplica 4 menos x ao quadrado, regra da cadeia. Elevado a quem? 1/2 menos 1. Isso aqui é igual a 1/2 vezes 4 menos x ao quadrado elevado. 1/2 menos 1 é menos 1/2. Tá? É menos 1/2. Então, y' vai ser igual a 1/2, vai ser, ó, isso aqui fica 1/2, vezes, ó, isso aqui elevado a menos 1/2, se aqui é negativo, para ficar positivo, essa parte toda de cima vem para baixo. Então, isso aqui vai descer, fica 4 menos x ao quadrado elevado ao meio. A gente viu isso na aula passada também. Onde isso aqui, y' vai ser igual a quem? 1 vezes 1 dá 1. Sobre 2 vezes, ó, isso aqui como é elevado ao meio, eu volto a ser isso aqui. Então, fica raiz de 4 menos x ao quadrado. Observe, ó. Essa derivada deu isso aqui. Tá? Essa função explícita deu isso aqui. Como é que ficaria a derivada da função implícita? Tá? Vamos ver agora. Pessoal que assistiu, perdeu a aula passada, isso aqui deve estar um... Professor, que diabo é isso, hein, professor? Isso aqui a gente viu a aula passada. Ó, vamos pegar a B agora. Eu tenho y ao quadrado mais x ao quadrado. E aí eu vou derivar. Presta atenção como é que eu derivo. Ó. Vou derivar y ao quadrado. Aplicando a derivada normal. 2 desce, fica 2y. Elevado 2 menos 1 é 1. Agora fica vezes aqui, ó, dy dx. Observe que dy dx, viu, gente? Sem esquecer que dy dx é o y', né? Eu podia botar y' aqui. Mais derivada de x ao quadrado, 2x, igual. Derivada de 1 é 0. Tá? O que é que eu faço agora? Agora eu pego e jogo o 2 para lá. Fica 2y vezes 2y sobre 2x é igual a menos 2x.
Fica dy sobre dx é igual a menos 2x sobre 2y. Corto esse cara com esse, tá? Fica dy dx igual a menos x sobre y, tá? Menos x sobre y. Tudo bem? Então, copia aí. Tem uma derivada da função implícita e da função explícita, tá? E aí eu tenho um segredozinho. Copia isso aqui. Fica para eu dizer que segredo. Gente, ó, presta atenção. Quando eu derivei isso aqui, eu derivei a parte de fora, falta derivar essa parte de dentro aqui também, né, ó. Então, isso aqui vai ficar vezes essa parte de dentro, ó. Derivada de 4 é 0. Derivada de menos x ao quadrado, menos 2x. Tá? Então, me desculpem aqui, faltou isso. Espera aí, deixa eu só acabar de organizar isso aqui, tá? Achei uma coisa estranha. Então, isso aqui fica, ó, 1 vezes 1 vezes menos 2. Fica y' é igual a menos 2x sobre 2, que multiplica, vezes raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Tá? Eu posso cortar esse 2 com esse 2, fica menos x sobre raiz de 4 menos x ao quadrado. Então, a derivada disso aqui vai dar isso, ó. Tá? Agora, esse aqui não ficou isso? Olha aqui, ó. Quem é dy dx, né? Y'? É igual a menos x sobre... Quem é y, ó? Quanto é que vale y? Y vale quanto? Raiz de 4 menos x ao quadrado. Então, observem que a derivada, tanto da forma da função explícita, é a mesma da função implícita. Tá? Corrige isso aí, por favor. A apostila que eu mandei para vocês tem muito material. Gente, eu posso apagar já? Posso, Tito? Guilherme, posso? Posso, Luana? Pode sim, senhor. Então, vamos parar um pouco nessa função implícita. Vamos fazer uns exercíciozinhos, que essa parte é importantíssima para você. Vocês vão usar muito nos cálculos, essa parte de função implícita.
Vou colocar aqui um exemplo, vou fazer e os outros dois vocês façam. Eu vou pegar exemplos desse livro aqui, ó, do Simon, tá, gente? Cálculo com álgebra, ou geometria analítica, desculpe. Vou pegar um exemplo aqui. Achei interessante isso aqui. Vou pegar o item A. Vou botar umas coisas bem fáceis. Pronto, essas três aqui. Eu vou fazer a B, tá? E aí a gente dá um tempozinho, vamos para o intervalo. Na volta do intervalo eu quero que vocês façam o restante. A gente vai encerrar aqui. Função inversa a gente deixa para a próxima aula. Ó, então vamos lá. Essa função aqui, ó, x4 vezes y3 menos 3xy. Ó, como é que eu vou derivar aqui? Primeiro, aqui eu tenho duas funções, um produto de duas funções aqui também, ó. Então eu vou aplicar a regra do produto. Regra do produto, que a gente viu na aula passada. O que é que diz a regra do produto? Se eu tenho uma função f de x, ela é formada pelo produto de duas outras funções, a derivada dessa função vai ser a primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda. Então, tanto aqui como aqui, eu vou usar a regra do produto. Tá? Então, como é que seria aqui, ó? Regra do produto é a primeira, que é essa aqui, a segunda é essa, tá? Primeira, fica x4, vezes a derivada dessa daqui. A derivada dessa é 3y2 dy dx. Mais a derivada da primeira, 4x3, vezes a segunda, y3. Aí vem menos. Essa daqui fica 3 vezes a derivada da primeira, vou deixar até o 3 fora, a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda. Derivada de y é dy dx. Mais a derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda, igual derivada de 60 é 0. Então, aqui vai ficar, ó, x4 vezes 3y2 vezes dy dx, mais 4x3 vezes y3, menos 3 vezes isso aqui, 3 vezes isso aqui. 3 vezes x dy dx, menos com mais dá menos 3y igual a 0. E agora? Agora eu vou pegar esses valores dy e dx e separar de um lado, quem não tem, bota para o outro. Então, quem tem dy dx é x² vezes 3y2 dy dx, menos 3x vezes dy dx é igual, esse 3 menos 3y vai para lá, 3y, esse 4x3y3 vai para lá,
menos 4x3y3. Tá? E agora? Agora eu vou isolar o dy dx, ó, colocar em evidência. Fica dy dx, que vai multiplicar x à quarta vezes 3y2, menos, isolando isso aqui, vai ficar 3x. E do outro lado, 3y menos 4x3, y3. E agora, pega isso aqui tudo e joga para o outro lado. Então, fica dy dx é igual a 3y menos 4x3, y3. Tudo isso agora dividido por isso aqui. Está multiplicando, vai para lá dividindo. Fica x4, 3y2 menos 3x. Então, a derivada implícita dessa função aqui, ó, dá esse cara. Copiei, tá? Olha, vocês se acostumem a ter cálculos grandes assim, porque o cálculo ele ia ter muita coisa comprida assim, muita coisa. Por isso você tem que saber as propriedades, regra do produto, regra do quociente, tem que saber aquilo tudo, regra da cadeia, aquilo ali, tem que saber tudo. Senhor, qual é o livro que você está usando mesmo? Oi? O livro que você está usando? Eu tenho vários. Eu uso esse aqui, ó. Esse aqui eu tirei do Simon. Mas eu uso esse aqui também, ó. Mas o que você mais usa? Você Não tem, não tem. não tem? Eu mais uso a minha cabeça. Tá. Aqui atrás, pra você ter uma ideia, eu tenho aqui uma média de umas 12 coleções de cálculo. Coleções. Não é livro mesmo. 12 coleções. Tu multiplica aí por 3. Aí... Mas o que eu costumo indicar para os alunos é do James Stewart. Você pode baixar pela internet, em PDF, gente. Você se acostume a baixar livro em PDF. Não se limite a esse livro velho da faculdade, não, porque esse livro velho aí não ensina quase nada. Vocês querem ser engenheiros bons, então façam o que eu estou mandando. Aí vocês vão ser bons. Eu estou mandando, não, eu estou pedindo. Eu não mando nada. Então, o item B está feito. O item A não vai precisar a regra do produto, você pode derivar direto. E o item C também você pode derivar direto. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão resolver esse problema. A gente vai dar um intervalo agora. Vamos para o intervalo. Tá? Na volta do intervalo, a gente resolve esses dois aqui, ó. Tá bom? E ver mais alguma coisinha aqui para ficar mais fixado. Ok? A gente volta daqui depois do intervalo, tá, gente? Vou deixar isso aí na lousa, daqui a pouco a gente volta.
Professor, tá me ouvindo? Pode falar. Me diz uma coisa, eu conseguiria resolver uma equação de segundo grau através da derivada? Claro. Claro, é que eu tava tentando aqui e não deu. Aí por isso que eu fiquei com essa dúvida. Você tem que entender para que serve a derivada, né? Então, quando você resolve uma equação de segundo grau na derivada, você está atrás do coeficiente angular de uma reta que passa paralela à parábola. Entendeu? Entendi mais ou menos, mas deu pra Não, imaginar. eu expliquei errado. Deixa eu ser mais claro. Por exemplo, ó, você tem uma equação de segundo grau que é do tipo assim, ó, y x2 menos 4x mais 4. Tá? Você quer saber o ponto de máximo ou de mínimo, os vértices, né? O x do vértice e o y do vértice, não é isso? A gente fazia o seguinte, era menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Não era isso? Sim. Para eu saber quem é o y do vértice, tá certo? O x do vértice aqui, basta eu pegar e derivar isso aqui, essa equação igual a zero. Vou derivar, aqui fica 2x, que fica menos 4, aqui vai dar zero, né? Fica 2x menos 4, é igual a zero. Então, x vai ser igual a 4 sobre 2 dá 2. Então, o x do vértice é 2. Se o x do vértice é 2, basta substituir aqui. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Ó. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Menos 8. Mais 4. Então, fica 4 mais 4 aqui vai dar 0. Então, nesse caso, essa equação aqui, se o x é 2, o y ia ser 0. Que era o y do vértice e o x do vértice. Entendeu? Ah, entendi. Eu tava fazendo assim, tipo, aí eu fiz a equação primeiro normal, básica, aí tem 2x. Seria esse x e o y, não? Isso. Isso, né? Ah, então tá certinho. Aqui agora, ó. Essa B a gente já fez, né? Sim. Como é que fica aqui? Aqui fica o seguinte, ó. Derivando aqui é bem fácil. 3 para baixo, fica 3 vezes 3, 9. 9x2 mais aqui 3 vezes 4, 12. Y2 vezes dy dx, que o y sempre é assim. E aqui vai dar 0. Ou dá 0, 0. Voltando para lá, fica dy dx. Fica igual menos 9x2. E esse 12 vai para baixo. 12y2. Vou simplificar aqui por 3. Fica menos 3x2 igual a 4y2. Isso aqui é a derivada implícita dele. Tá? E a derivada implícita desse aqui, ó. Aqui é a mesma coisa de x elevado a meio. Mais y elevado a meio. Vocês, ó. Quanto é a derivada de x elevado a meio? Você já tem que saber de cor isso aqui, ó. Essa derivada aqui é 1 sobre 2 raiz de x. Vocês têm que saber de cor isso aqui já. Derivada de x elevado a meio é 1 sobre 2 raiz de x. Mais, essa derivada aqui é 1 sobre 2 raiz de y. dy dx. Igual a 0. O que é que você faz agora? Vou jogar isso aqui para o outro lado. Trazer para cá, tá? Joga isso aqui para o outro lado. Fica dy, 1. Desculpa, deixa eu apagar aqui. Ficaria 1 sobre 2 raiz de y. dy dx. Esse cara aqui, o outro eu jogo para o outro lado, vai negativo. Menos 1 sobre 2 raiz de x. E agora isso aqui que está multiplicando vai para lá dividindo. Então fica dy dx é igual a 2 raiz de y vezes menos 1 dá menos 2 raiz de y sobre 2 raiz de x. Corto 2 com 2, fica dy dx igual a menos raiz de y sobre raiz de x. Que eu posso colocar isso aqui dessa forma, ó. Menos
raiz de y sobre x. Tudo dentro da raiz. Então, a derivada implícita desse cara aqui é isso aqui. E a derivada desse aqui é isso aqui. Orientação. Estudem. Vocês estão, a aula passada tinha os tópicos, tudinho, estude os tópicos, tudinho que eu estou passando para vocês. Tá? Pegue o material que eu mandei para vocês, a apostila. Estude aquela apostila toda. Toda a parte de derivada. Ali, eu acho, se eu não me engano, vai até integral. Eu acho que ou é até derivada. Se for integral, não precisa não. É só cálculo 2 integral. Então, a parte de derivada, isso aqui tudo pode estudar. Ok? Ok, Luana? Ok, professor. Ok, Felipe? Ok, professor. Ok, Guilherme? Ok, professor. Estou por aqui essa noite. Para vocês, tudo de bom. Deus abençoe a todos. Vou parar de gravar. Agora, Luana, essa aula vai estar gravada amanhã, viu? Vai estar tanto no AVA, na 3.3, como no WhatsApp da gente. Ok, professor. Obrigada. Ó,